Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Já chegamos aqui na quinta aula do mini curso Modelamento CAD 3D Básico, onde utilizamos o Autodesk Inventor. Na aula de hoje nós vamos ver mais alguns conceitos, alguns componentes a mais aqui no nosso projeto. Nosso projeto é a morsa de mesa e vamos falar também a respeito de furação de fixação nessa aula aqui de hoje. Vamos lá? Vou abrir aqui a montagem do nosso projeto, morsa de mesa. E o componente que eu quero criar nesse vídeo aqui com você é o mancal. O mancal, ele é a outra ponta aqui da nossa morsa, a outra parte fixa. De um lado nós temos essa parte fixa aqui, que a gente chamou de mandíbula fixa. Do outro lado a gente vai ter o mancal, que é onde apoia essa outra ponta aqui do eixo, tá? Então vamos lá. É muito simples, podemos criar o arquivo aqui dentro ou podemos criar por fora. Dessa vez eu vou criar aqui por fora, então eu venho em uma nova peça. Já vou criar um esboço direto aqui no plano XY, que pode ser qualquer outro plano. Vou pegar aqui o comando linha e vou traçar aqui um breve esboço, sem dimensões ainda, do que vai ser um mancal. Basicamente, poderíamos usar um retângulo aqui também. Depois a gente coloca um arco aqui, dessa forma, pronto. Vou colocar aqui uns arredondamentos. Aliás, antes disso é melhor a gente aparar essa parte aqui, que não será utilizada. Colocar ali arredondamentos com raio de 10 milímetros. Veja, eu poderia colocar isso lá no 3D. Posso colocar também já direto aqui no esboço. Há várias maneiras de fazer a mesma coisa dentro do software, né? Esse raio aqui, vou dizer que ele é um raio de 14 milímetros, ok? Isso aqui já está bem exagerado, vou diminuir bastante isso aqui. Vou começar a travar algumas coisas aqui também. Vou colocar uma restrição coincidente, vou clicar aqui no centro dessa linha, lá o ponto verde. Colocar aqui na origem, pronto, travou ali, trazer isso aqui para o centro. Posso colocar também uma linha do centro desse arco até aqui e dizer que essa linha é vertical, olha só, ele puxa a linha para o centro, automaticamente isso aqui passa a ficar simétrico, né? Vou colocar essa linha como auxiliar para que ela não me atrapalhe, como linha de construção, né? Para que ela não me atrapalhe quando eu gerar o arquivo 3D. Restrição de colinearidade nessas duas linhas, pronto. Olha lá. O que mais que eu posso fazer aqui? Essa distância daqui para cá é a largura da morsa, então são 70 milímetros. Começou a aparecer um mancal já. O que mais que eu posso colocar aqui? Ainda falta essa altura aqui, mas eu ainda não tenho certeza dessa medida. Eu vou deixar qualquer coisa aqui. Vou deixar 30, tá? E o que está faltando é dizer que o centro desse arco aqui, ele coincide com essa altura aqui. Então a gente pode colocar uma cota aqui ou pode simplesmente fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Coloco uma linha do centro do arco até aqui. E a gente vai dizer que essa linha é horizontal. Pronto, ele puxou para a mesma altura aqui todas as coisas. Vou colocar ela como linha de construção também. Pronto, olha lá. Podia ser feito de várias outras formas. Essa aqui é uma delas, né? Lembrando que essa medida de 30, a gente vai adequar ela já, porque isso aqui é apenas um chute, né? Então eu vou concluir aqui. Vou gerar uma extrusão a partir daqui. Colocar para o outro lado. E vamos colocar a largura de 18 milímetros. Pronto, Enter. Vou aproveitar, vou colocar uma cor aqui. Vou digitar aqui no teclado, ó, verde. Aí ele mostra aqui algumas opções de verde que tem. Eu vou colocar esse aqui, ó, verde oliva. Vou aproveitar, vou fazer 2 chanfros de 1 milímetro aqui desse lado. Pronto, ok. Por hora é isso. Eu vou salvar isso aqui e vou inserir lá na montagem. Então vamos salvar agora.
Ele abriu ali já a pasta da morsa de mesa. Se não abrir, você procura, salva tudo junto. E vou colocar o nome aqui de Mancal. Pronto. Salvou, eu posso voltar aqui na montagem. E aqui na montagem, para inserir, eu aperto a tecla P. Você já viu isso. Vou inserir ali o Mancal. Ok. Veja que ele está preso aqui no mouse. Eu vou clicar em qualquer lugar. Eu posso jogar ele em qualquer lugar. Depois eu vou posicioná-lo. Ok. ESC. Agora veja. Se eu clico com o mouse, eu consigo arrastá-lo de um lado para outro. Porque ele é um objeto solto. Eu ainda não fiz as restrições. Agora eu quero ensinar para você uma outra função aqui do software. Que é você poder não só arrastá-lo, mas poder girar esse objeto aqui. Tá? De uma forma livre. Então você aperta a tecla G para isso, tá? Aperta G. É esse comando aqui, ó, rotação livre. Então tanto faz, você pode clicar aqui ou você pode apertar G. Clica no objeto. Ele habilita esse formato aqui sugerindo que você pode rotacionar ele, orbitar, né? E aí você pode, com o botão esquerdo do mouse mesmo, você gira o componente livremente aqui. Então eu vou deixá-lo ali de uma forma aproximada com o que eu quero posicionar ali. E aperto ESC. Pronto. Ele ainda está solto, veja. Mas eu girei ele em relação ao que ele veio quando eu inseri ele aqui na montagem. Agora eu vou colocar algumas restrições. Primeira delas, aperte a tecla C. Primeira delas, vou colocar essa face junto com essa face aqui. Ou melhor, eu vou cancelar, porque não é exatamente essa face. Vou cancelar. Veja, como eu coloquei um chanfro aqui, eu quero que esse chanfro coincida com esse aqui. Então eu vou apertar G de novo. Perceba, eu vou girar ele mais ou menos 180 graus ali, apesar de ser visual só, né? Aperta G, clica no objeto, botão esquerdo do mouse, eu vou rotacionar ele assim, ó. Pronto, aperta ESC, feito. Agora sim eu vou posicioná-lo. Aperta C. Eu quero coincidir essa face com essa aqui, desse formato aqui, alinhado. Pronto. Aplico. Vou cancelar aqui. Posso continuar arrastando aqui, ó. Veja. Vou também dizer, apertando C de novo, que eu quero essa face com essa aqui. Alinhado. Aplica, cancela. Olha lá. Só está faltando a parte da altura, né? Eu poderia já colocar uma restrição de coincidência aqui, nessa face, mas eu não quero fazer isso ainda, porque eu quero que aqui tenha um rebaixo, igual a gente fez aqui da mandíbula, né? Um degrau aqui para poder trazer mais robustez ao nosso projeto, para isso aqui ficar mais bem travado. Eu quero o mesmo efeito aqui com o Mancal. Então o que eu vou fazer? Eu vou acionar aqui a base, ou eu posso também abri-la em outra tela. Vou fazer isso. Vou botão direito, abrir. Vou abrir aqui em outra tela. Eu posso até aproveitar esse comando. Perceba, esse mesmo comando extrusão que eu fiz aqui, eu posso editar o esboço. Olha lá. Ali tem um retângulo. Eu posso fazer um novo retângulo aqui onde eu quero. Então eu vou colocar uma vista aqui. Veja, estou aproveitando já o comando que já existe. Eu poderia fazer um novo também sem problemas. Posso colocar uma colinearidade de altura, dizer que essa altura é a mesma dessa. Então eu pego ali colinear essa linha com essa linha. Olha lá, a mesma altura, os dois alojamentos ali, os dois rasgos. E essa largura eu vou colocar a largura do Mancal. Vou colocar aqui 18. Pronto. Vai ficar a largura completa do Mancal, você já vai ver como vai ficar. Quando eu concluir o esboço, parece que nada aconteceu, porque eu ainda preciso voltar aqui no comando extrusão e dizer que agora eu quero não só esse perfil, veja que ele tem um perfil aqui, mas eu quero adicionar esse perfil agora também. Clico ali, pronto, tenho dois perfis agora, perceba. Ok, olha lá, comando realizado, os rasgos ali atualizados. Posso salvar, fechar aqui. Quando eu volto na montagem, ele está pedindo atualização, eu clico. Está feito aqui o degrau. Agora sim, eu vou apertar C de novo e vou colocar uma restrição daqui para cá, uma coincidência. Aplica, posso sair do comando aqui. Pronto, se eu tentar arrastar o Mancal, ele volta aquele símbolo ali de proibido, de bloqueado. Ele já está devidamente travado ali na posição.
O efeito que eu queria era esse. Veja, quando a gente, falando agora do projeto da morsa em si, quando a gente apertar a morsa aqui, apertar algum objeto na morsa, a tendência desse mancal, do mancal aqui, é vir para esse lado esquerdo, e a tendência aqui da mandíbula é vir para o lado direito, eles fecharem aqui, né? Por isso que existe esse degrau aqui e esse daqui, para tentar diminuir esse problema, né? Uma forma de trazer mais reforço ali para o momento do aperto aqui na morsa. E daqui a pouco eu volto a falar com você sobre esses alojamentos aqui. Por enquanto, eu quero fazer alguns ajustes aqui. Perceba que o nosso eixo ele está mal dimensionado, ele tem que vir até aqui, porque nós estamos supondo aqui que nós estamos iniciando um projeto do zero e que nós não sabemos ainda as medidas ideais para esse projeto, né? E também falta aqui o furo de acordo com esse eixo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adequar o comprimento do eixo aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou medir, tecla M para medir, daqui para cá. Tá faltando 16,5. Na verdade, eu quero que essa ponta venha até aqui. Então eu vou medir daqui para cá 34,5. Então a gente tem que aumentar esse eixo 34,5. Botão direito nele, abrir em outra tela. Vou lá no esboço onde tudo começou, né? E vou adequar essas medidas. Falta aqui 34,5. Eu posso simplesmente vir aqui, editar essa cota de 107 e dizer que agora é 107 mais 34,5. Ele vai fazer a conta ali pra gente. Quando eu der um OK aqui, olha lá, ele somou automaticamente ali. Mas eu posso também vir aqui e digitar a medida que eu quero. No caso aqui, o mancal a gente não fez com 18,5, nós fizemos com 18. Então eu vou adequar aqui para 18. Eu vou deixar a exata largura do mancal, 18. E aqui eu vou tirar esse meio milímetro, porque como eu tirei meio daqui, eu preciso na verdade somar mais meio aqui, melhor dizendo, né? Vou colocar meio aqui que eu tirei daqui. Então 141,5 vai passar a ser 142. Pronto. Vou dar um OK aqui. Eu ainda não sei se isso está perfeito. Eu vou conferir agora lá na montagem. Volto aqui na montagem. Atualiza. Olha lá. É mais ou menos isso mesmo que eu queria. Aqui a gente consegue ver as duas faces rajando ali, né? Significa que elas estão no mesmo plano. É o que eu queria. Agora eu não gostaria que a rosca, esse chanfro aqui é o início da rosca, a rosca desse eixo que nós vamos fazer numa outra aula. Eu não gostaria que a rosca iniciasse encostada aqui no mancal. Então eu posso colocar aqui uma pequena folga. Vou voltar aqui no eixo. Vou editar o esboço de novo. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse ponto mais ou menos meio milímetro para cá. Poderia ser um pouco mais, mas eu vou colocar meio milímetro daqui para cá. Então o que eu vou fazer? Vou voltar a 18,5 aqui, perceba. Vou ter que voltar com 18,5 e vou tirar meio daqui. 141,5. Pronto. Foi o mesmo que andar meio milímetro com essa linha para lá. Vou concluir, fecho, salvo, atualizo aqui a montagem. Olha lá o efeito que eu queria. Eu tenho agora uma pequena folga aqui entre essa face e o início da rosca. Esse era o objetivo. Preservando essa face aqui, que é a face onde inicia o eixo alinhado ali com o mancal. Pronto. O que está faltando também aqui é um diâmetro que case, né, com o diâmetro da mandíbula. A gente tem dois diâmetros diferentes aqui, não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Tecla M, vou medir o diâmetro do furo, a gente fez com 18 e o eixo está com 16. Então eu vou criar um corpo de diâmetro de 18 aqui no eixo. Também preciso saber a distância que eu tenho que fazer isso. Eu quero que seja daqui até essa face aqui, por exemplo, 35 milímetros. Pronto. Vou abrir mais uma vez o eixo, não precisaria ter fechado, na verdade. E vamos editá-lo aqui, mais uma vez aqui no esboço. O que ficou faltando aqui é o seguinte, pegar aqui o comando linha, vou desenhar mais uma parte aqui do corpo desse eixo. Comando aparar, vou jogar fora tudo que eu não preciso. Veja como ficou. Esse 141,5 aqui, ele supôs que eu quisesse dessa forma, eu vou dar um Ctrl Z. 141,5 é daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa cota. Vou ter que fazer isso. Vou aparar essas pontas aqui.
Agora sim eu vou colocar de novo o 141,5, porém daqui até aqui. É só para que ele não se perdesse ali, né? O software às vezes tenta ajudar a gente aqui com algumas movimentações que ele faz, mas nem sempre ele interpreta corretamente o que a gente quer fazer. E daqui para cá é aqueles 35 que eu acabei de medir lá, 35. O que está faltando agora é amarrar o diâmetro que eu quero isso daqui. Eu quero isso daqui diâmetro de 18, que é o diâmetro do furo que eu fiz lá na mandíbula fixa. Então, daqui para cá, diâmetro de 18. Lembrando que ele só consegue colocar essa cota de diâmetro porque eu disse que aqui é uma linha de centro. Ok, tudo preto, esboço travado, resolvido, concluo aqui. Tá lá, é isso aqui que eu queria, esse corpo a mais aqui no eixo. Apertar M aqui, vou medir, olha lá, diâmetro de 18. Eu vou fechar, vou salvar, vou atualizar a montagem, olha lá, é isso aqui que eu queria. Diâmetro de 18 no eixo, diâmetro de 18 no furo. Se eu quiser ver isso aqui em corte, para saber como é que está ficando isso daqui, visualizar, meia vista de corte. Já mostrei isso para você em outra aula. Clico no plano aqui, vou levar esse plano até lá onde eu quero, visualmente mesmo. Ok, tá lá. Eu tenho um diâmetro de 18 dentro da mandíbula, diâmetro de 18 também. Já já a gente vai falar sobre folgas e ajustes aqui, tá? Tanto para esse rasgo quanto para essa região do eixo também. Agora aqui ainda eu não fiz o furo, aqui ainda está de uma certa forma interseccionando uma coisa com a outra, né? Interferindo ali. Então eu vou sair do corte, terminar vista em corte. Vou dar 2 cliques aqui no mancal, assim eu vou ativar esse componente para edição, 2 cliques. Ah, um detalhe importante, aproveitar que aconteceu isso eu já vou te falar. Vou voltar aqui na montagem. Quando eu tento habilitar o modo de edição, ao invés de editar aqui dentro da montagem, ele pulou para a tela aqui, para outra tela. Por quê? Porque o mancal está aberto aqui. Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que fechar aqui, tá? Então eu vou fechar, vou dar 2 cliques de novo. Pronto, agora sim ele habilitou dentro da mesma tela, dentro da tela da montagem, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o furo no mancal já na altura certa, de acordo com esse eixo que já está posicionado ali. Então eu simplesmente vou vir aqui, vou criar um esboço aqui nessa face, vou projetar a geometria do eixo, comando projetar geometria, passo o mouse ali com cuidado, olha lá, ele pega o que eu preciso ali, concluir esboço, retornar. Agora eu quero continuar isso em outra tela, de uma forma mais limpa, botão direito, abrir de novo aqui o mancal, tá lá. Vou editar esse esboço, se eu quiser eu posso soltar todo esse travamento aqui que eu fiz, mas ele já está ali com o diâmetro de 13, que é o diâmetro correto do eixo. Eu não vou colocar essa cota, porque ele está dizendo que ela teria que entrar como referência, né? Porque ele já puxou a medida lá do outro componente. Vou concluir aqui dessa forma mesmo. Posso usar o comando extrusão, remover material aqui, passante, ok. Você já viu isso em outra aula. Está feito lá o furo no mancal, né? Para a passagem do eixo ali no mancal. Agora sim eu consigo saber a altura que tem daqui até aqui embaixo. Eu quero que essa altura seja a mesma desses 2 pontos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou medir daqui para cá. Eu tenho 25, então eu posso voltar lá no esboço inicial, tá, da extrusão. Essa medida que eu chutei lá no início como sendo 30, na verdade eu quero que ela seja 25. Pronto. Concluir. Olha lá. De forma que eu tenho esses 2 arcos aqui concêntricos. Tem essas laterais na mesma altura do centro aqui. É mais visual do que qualquer outra coisa, tá? Falando em visual, eu vou aproveitar, vou vir aqui no visualizar, onde está luz IBL padrão, vou colocar uma luz. Prefiro que fique com essa estética aqui. Vou salvar. Fecha. Atualiza a montagem. Tá lá o mancal e o eixo passando por ele ali, tá? Deixa eu aproveitar e mostrar para você também um outro comandinho aqui do software, que é se você quiser ocultar coisas da montagem apenas visualmente e depois trazê-las de volta. É bem simples, mas eu tenho que mostrar isso. Deixa eu fechar tudo isso daqui. Olha lá, se eu quiser esconder a mandíbula fixa, botão direito aqui, visibilidade, simples assim. Ou eu acabo fazendo bastante isso aqui, porque na prática é mais rápido. Comando Alt V, tá?
Então, cliquei ali, ele escondeu a mandíbula fixa. Comando Alt V é a mesma coisa, veja que aqui está apagado. Se eu clicar aqui e apertar Alt mais a tecla V, ele traz de volta, tá? Então, na prática, eu posso fazer assim, eu venho aqui, Alt V, escondo, Alt V, escondo, Alt V, escondo. Volto aqui, da mesma forma, trago tudo de volta com Alt V. Ou botão direito, visibilidade, se você preferir assim, tá? Então, fica fácil da gente olhar um projeto, manipular o projeto com essas teclas de atalho aqui, né? Muito bom. Agora eu quero fazer aqui mais um detalhe aqui nesse componente, no eixo, que é um furo lateral para que possa receber a haste que vai fazer a abertura e o fechamento da morsa em si, tá? Para isso eu vou abrir mais uma vez ele numa nova tela. Agora eu vou te apresentar o comando furo. Eu já comentei com você, mas a gente vai utilizá-lo ele agora aqui pela primeira vez efetivamente. Então, clica aqui no comando furo ou a tecla de atalho H, tá? O Inventor ele tem muito essa questão da tecla de atalho. Se você foi usuário ou é usuário do AutoCAD, é muito semelhante ao AutoCAD. Quase todos os comandos a gente consegue chamar por uma tecla de atalho também. Então nesse caso, se eu apertar H ou clicar aqui, vai dar na mesma. Eu vou apertar H. Olha lá, ele abre essa janela aqui, comando furo, né? Veja agora aqui nessa janela que tem várias opções para você selecionar de como vai ser esse furo que você quer fazer. A primeira coisa que ele pede é um plano, ele quer uma face onde vai ficar esse furo. Ele não aceita que o furo seja colocado numa região arredondada, tem que ser numa face plana, como essas aqui, veja. No caso, eu vou ter que cancelar esse comando e vou ter que trazer a face que eu quero utilizar, porque ela não está visível aqui na tela. Eu te ensinei o comando Alt V para você utilizar lá no ambiente de montagem. Agora, quando você está no ambiente de peça, veja, estou aqui no arquivo .ipt, é um ambiente de peça. O Alt V não funciona, a gente tem que vir aqui e clicar em visibilidade aqui mesmo, ó, tá? Nem sempre ele aparece, porque o que nós temos aqui não são itens, são operações. Agora veja, eu vou abrir aqui a pasta origem, eu tenho aqui os planos. Eu vou clicar com o botão direito aqui no plano XY. Aí ele me mostra a opção, veja, visibilidade. Olha lá, ele trouxe o plano na tela. Então sempre que é possível, ele habilita a função visibilidade. Isso no ambiente de peça. No ambiente de montagem você já viu, é um pouco diferente utilizando o Alt V, tá? Então olha lá, visibilidade eu escondo. Se eu clicar de novo aqui, eu trago o objeto que eu quero. No caso, esse plano. Por que eu trouxe esse plano para a tela? Vou voltar lá no comando furo, porque eu quero fazer o furo justamente aqui nesta face. Então ele me pede ali uma face, eu clico aqui. Pronto, essa é a face. Eu já posso ali caminhar com o objeto do furo, ou eu posso arrumar isso depois. Eu vou deixar para arrumar isso depois, tá? É o mais convencional. Primeiro eu vou fazer todo o passo a passo aqui das opções que ele me dá. A primeira coisa é a gente escolher aqui o tipo de furo que nós queremos. Um furo simples, ele tem aqui um furo já com folga, eu não utilizo muito isso. Aqui ele tem um furo roscado, eu utilizo bastante e a gente vai utilizar ainda nesse vídeo aqui daqui a pouco. E ele tem aqui um furo cônico também roscado, tá? Vou ficar com o furo simples. Assento do furo é como se fosse ali a cabeça do parafuso, tá? A gente usa bastante para alojamento de parafuso, vamos usar em demais aulas também. No momento eu quero um furo simples sem o assento de cabeça de parafuso, então ele é nenhum aqui essa função. Terminação com medida, ou seja, você vai dar a profundidade do furo. Aqui é um furo passante e aqui é um furo que termina em uma face qualquer que você escolher, tá? No nosso caso aqui eu vou escolher um furo passante. Agora o que eu preciso fazer é escolher, aqui ele mostra o lado para o qual será o furo, tá? É a mesma coisa do comando extrusão lá, eu posso inverter o lado do furo aqui. No caso aqui, eu vou deixar assim mesmo, e agora aqui a gente precisa escolher o diâmetro do furo. Esse furo, para a haste, eu vou colocar ele como 10,5, porque nós vamos fazer uma haste de 10 milímetros de diâmetro, e vamos fazer um furo de passagem de 10,5, tá? Tem aqui algumas propriedades avançadas, eu não costumo utilizar muito isso não. Feito isso, o que falta definir aqui é o posicionamento desse furo, lembra? O que eu posso fazer aqui? Eu venho agora aqui, ó, aqui em cima ele está nessa aba furo, eu passo para essa aqui, ó, esboço. Pronto. Agora aqui eu vou editar a posição do furo com todos os comandos normais aqui de esboço, esses que você já está utilizando aí. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o comando cota, vou dizer que daqui para cá
eu quero que tenha 10 milímetros de distância, tá? Da face até o furo. Vamos ver se falta ainda alguma coisa. Falta definir uma altura aqui, né? Eu quero ele alinhado com esse ponto aqui. Então eu vou criar uma linha daqui para cá, da mesma forma que nós fizemos agora há pouco. Digo que essa linha é horizontal. Pronto. Já pegou ali a distância certa, o alinhamento correto. Posso dizer que essa linha é de construção ou não, tá? Aqui no comando furação ele aceita se estiver assim. É diferente do comando extrusão, que às vezes aceita, às vezes não aceita. Depende aí do perfil que você traçou. Aqui não costuma dar problema o fato de linhas não estarem em construção assim. Então eu vou dar um OK aqui. Concluir esboço. E ele fez ali o furo, tá? O que faltou, na verdade, que eu acabei esquecendo, é dizer que ele tem que ser passante para os dois lados. Veja o que ele fez. Ele iniciou o furo no plano que eu pedi, que é o plano central, e ele fez passante só para um lado. Muito fácil de consertar isso. Dou 2 cliques aqui. Aqui eu esqueci, mas ele não pode ser para um lado só. Ele tem que ser simétrico aqui, ou seja, passante para os dois lados ali. Olha lá o que ele fez. Agora sim, vou dar OK. Pronto. Agora ele está passante para os dois lados. Posso esconder esse plano que está aqui. Botão direito, visibilidade aqui. Pronto, escondeu ali o plano. Está feito a passagem ali da haste pelo comando furo. Poderia ter feito um esboço comum e uma extrusão removendo o material? Poderia, mas esse é o comando que o software oferece para fazer esse tipo de operação, tá? Operação de furação. Salvo aqui, posso fechar isso. E agora eu estou aqui de novo no ambiente de montagem. Agora perceba o que eu te mostrei na aula passada. O eixo não está 100% travado, porque ele ainda pode ser girado. Mas a gente vai deixar assim mesmo. Que a gente quer realmente que a gente tenha esse efeito visual de perceber aqui a rotação do eixo da morsa, né? Agora sim eu quero falar com você a respeito da necessidade que nós temos de projetar as coisas aqui sempre pensando nas folgas e nos ajustes que nós vamos colocar, tá? Só esse assunto, ajustes ISO, folgas na mecânica, só isso já daria um outro mini curso. E quem sabe a gente não pode fazer isso até mesmo mais para frente, né? Mas no caso aqui eu vou apenas mencionar essa questão para que você saiba que isso existe, que isso é importante. Bom, eu vou colocar aqui uma vista em corte para ficar mais fácil da gente conversar. Então eu vou vir aqui, você já viu isso, meia vista em corte, clico em uma face qualquer, arrasto lá para onde eu quero. Se eu quiser uma precisão nisso aqui que eu estou fazendo, veja, eu quero que seja, por exemplo, exatamente lá no centro. Então eu tenho que saber a medida de onde eu cliquei. Eu cliquei nessa face, eu sei que daqui para cá tem 110 milímetros, então, porque a gente construiu com 110 em uma das aulas passadas, então eu vou jogar metade disso lá para o meio, 55. Ele habilita aqui ó, a função de dimensão, posso simplesmente digitar ali também, ó, menos 55. Dou um OK aqui. Tá lá, está exatamente no centro ali da montagem, caso você necessite que seja assim, né? Voltando à questão das folgas aqui. Veja, eu tenho um eixo que nessa região tem diâmetro de 18, em uma mandíbula que tem um furo diâmetro de 18 também. É o que a gente chama de medida com medida, os dois diâmetro 18. Na realidade, isso não funciona, porque as coisas não vão se encaixar, elas vão ter uma interferência, ainda que mínima. Isso aqui vai ficar muito apertado. Isso aqui só entraria forçado em uma mandíbula se os dois tiverem a mesma medida, tá? O mesmo se aplica aqui nesse tipo de rasgo. Veja, isso aqui só vai encaixar se eu colocar uma folga ali. Essa folga pode ser maior, menor, dependendo da precisão que a gente quer na nossa montagem. Isso aqui é uma morsa, mas poderia ser uma máquina extremamente precisa e a gente precisa cuidar desse tipo de informação. Acontece que essas folgas de ajuste são folgas normalmente centesimais. É coisa muito difícil de se ver a olho nu. E mesmo aqui no ambiente virtual, você teria que colocar um zoom muito grande para enxergar uma folga tão minúscula. Então eu vou te apresentar a forma que eu trabalho. Não quer dizer que seja uma regra, mas eu sugiro que você siga esse mesmo conceito. Folgas que são menores que 5 décimos, que são difíceis já de enxergar aqui no próprio arquivo da montagem, eu costumo colocar somente lá no detalhamento 2D. Então eu deixo aqui desenhado na nominal, do jeito que está aqui, eu não mexo.
Lá no detalhamento 2D eu vou dizer, esse eixo ele vai ser diâmetro de 18, porém com menos 2 centésimos, por exemplo. Eu estou só a título de exemplo. Esse furo aqui na mandíbula vai ser diâmetro de 18, porém com tolerância, com ajuste H7, né? Precisão H7. E o eixo poderia ser, por exemplo, G6, J6, para quem entende um pouquinho aí de ajustes ISO, tá? Então, esse tipo de informação, esse tipo de tolerância, eu deixo para colocar lá no detalhamento 2D. Isso quando as folgas são pequenas. Se é uma folga que já ultrapassa ali os 5 décimos, eu gosto de colocar aqui no 3D mesmo. Por quê? Porque a gente já consegue enxergar, já é algo visual, você já consegue enxergar a folga. Como eu disse, isso é a minha forma de trabalhar. Tem gente que coloca todas as folgas no 3D, ainda que sejam 2 centésimos, ele vem aqui e coloca a folga. É algo muito particular, então é gosto seu como projetista e principalmente do cliente que vai receber o trabalho que você vai fazer, tá? Então por que eu estou dizendo tudo isso? Eu já estou projetando aqui, pensando nessas folgas, embora não esteja desenhando aqui no 3D, tá? A gente vai fazer o detalhamento desse projeto nas últimas aulas e lá nós vamos sim voltar a falar das folgas e aplicar efetivamente as tolerâncias, as folgas necessárias aqui, tá bom? Por hora, apenas entenda que nós estamos pensando já nessas folgas enquanto projetamos, porém não vamos colocar isso no 3D. Se você tiver qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, eu respondo para você sobre essa questão, tá bom? Vou agora sair aqui dessa vista de corte, terminar ali vista em corte. Eu quero voltar a fazer alguns comandos aqui de furação, tá? E nesse momento eu quero fazer a fixação desse eixo. Perceba que ele está solto. Agora eu não estou falando aqui do ambiente virtual, porque no virtual é claro que nós fixamos ele aqui. Mas na prática, olha bem para essa montagem. Esse eixo, se eu puxar ele para cá, para a esquerda, ele vai sair daqui, concorda? Ele não está travado. Na realidade, ele vai estar solto. Então o que eu preciso fazer? Para o lado direito ele não vai porque tem esse degrau aqui. Então ele não tem como ir para o lado direito. Mas para o lado esquerdo ele sai. Então eu vou colocar uma fixação aqui desse lado. Vou colocar uma arruela e um parafuso. De forma que esse eixo não possa ser retirado para o lado esquerdo. Sempre que você estiver projetando algo, você tem que pensar nisso. E principalmente em pensar como vai ser montado. Se é possível do projetista, ou melhor dizendo, do pessoal da fábrica fazer essa montagem. Vou te dar um exemplo bobo aqui, tá? Mas é interessante a gente falar disso. Eu vou ativar aqui o eixo, vou fazer algo aqui que não vai ser o definitivo, tá? É só para te mostrar. Vou fazer um esboço aqui nessa face e vou colocar aqui um degrau. Da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer agora desse, tá? Acabei saindo ali no momento errado, ainda falta fazer extrusão aqui, ó. Vou colocar ali 3 milímetros, pronto. Olha lá. Posso também pegar a parte central ali, ó. Ele pegou só o externo, vou dizer que eu quero também a parte central. Pronto, ele preencheu ali. Vou sair agora aqui, feito. Veja, vou abrir o eixo numa outra tela também para você entender. Vamos supor que o eixo fosse assim. É possível construir esse eixo? Claro que é possível. Se você conhece um pouco de usinagem, você sabe que no torno, né, no torno mecânico, no torno CNC, a gente consegue confeccionar esse componente. Beleza, vou voltar lá na montagem. Qual que é o problema aqui? Isso aqui é impossível de ser montado, repara. Não tem como o pessoal que vai fazer a montagem dessa morsa inserir o mancal aqui dentro, por exemplo. Nem tampouco a mandíbula fixa. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito óbvio, mas isso acaba passando. Muitas vezes o projetista não se atenta e constrói coisas desse tipo. Ó. Isso aqui é impossível de ser montado. Não tenho como inserir esses componentes aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo princípio de fixação sim, mas eu tenho que fazer algo que possa ser removido aqui. Ou seja, uma arruela solta e um parafuso de fixação. Tá? Aí a coisa muda, porque eu posso soltar o parafuso, fazer a montagem e apertar o parafuso. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeira coisa, eu vou desfazer isso daqui. Vou lá na tela que já está aberta aqui do eixo. Simplesmente excluir esse comando extrusão aqui. Pode excluir o esboço junto. Pronto, voltou a ser o que era, né? Posso salvar aqui. Como eu disse, vamos colocar um parafuso e uma arruela. Para colocar o parafuso aqui, eu preciso fazer um furo roscado aqui, concorda? Então, mais uma vez, a gente vai utilizar o comando furo aqui. Olha lá.
Primeira coisa, lembra disso? Ele quer uma face. A face vai ser essa aqui. Então eu já clico ali. Depois eu posso vir aqui em esboço e ajustar a posição desse furo. Mas eu vou te mostrar uma dica aqui, tá? Eu vou voltar aqui, ó, furo. Se eu simplesmente clicar aqui no diâmetro, ele vai entender que eu quero no centro desse diâmetro. Só o fato de eu clicar aqui, o software tem esse atalho. Então eu clico ali, ó, ele puxou automaticamente lá para o centro. É o fato da gente clicar em um diâmetro qualquer. Ele entende que a gente quer o centro do diâmetro. É um atalho do software ali, né? Uma facilidade que o software nos dá. Pronto. Posição já está definida. O que falta agora é saber o tipo de furo. Eu não quero mais um furo simples, eu quero um furo roscado, tá? Eu não quero nenhum tipo de assentamento nesse furo. Aqui ele vem com os tipos de roscas. Nós temos diversos tipos de roscas aqui. O mais usual aqui no Brasil é a rosca métrica. Então a gente coloca aqui, ó, para fazer um furo com rosca métrica comum, se você entende desse assunto, né? Também podemos falar mais sobre roscas em uma outra aula. A gente escolhe esse aqui, ó, Isometric Profile. Então, Isometric Profile é o que eu vou usar 99% das vezes aqui quando eu for fazer roscas aqui, tá? Tamanho, agora sim é o tamanho da rosca. No caso, nós vamos usar uma rosca M8. Então eu venho aqui, coloco o diâmetro de 8, tá? Aí ele especifica aqui embaixo que tipo de diâmetro de 8 você quer. Ele tem vários passos de rosca aqui, tá? Se isso é um pouco confuso para você, é um outro assunto que a gente teria que estudar. Os tipos de rosca, passo de rosca, rosca métrica, rosca BSP, seria um outro assunto, enfim. A rosca métrica padrão já é a que ele habilita automaticamente aqui, então você quase nunca precisa mexer. No caso da rosca M8, o comum é o M8 por 1,25 de passo, então já vou deixar assim mesmo aqui. Classe 6H, a gente não mexe nisso. Aqui ele tem rosca esquerda e rosca direita, tá? Left e right aqui, quase sempre, deixamos assim mesmo, rosca direita. Aqui ele dá a opção de colocar a rosca até a profundidade total do furo. Na prática você sabe que isso não é tão fácil de se conseguir, então a gente usa essa função aqui de baixo agora. Ó. Eu vou dizer que o furo não é passante, eu quero uma profundidade. E agora eu tenho que colocar para ele a profundidade do furo aqui desse lado, tá? A profundidade do furo e a profundidade da rosca. A rosca não consegue ir até o final, quase nunca consegue, a não ser que seja um furo passante. Questão de passar um macho ali para fazer a rosca, né? Ou até mesmo no torno. Então o que a gente vai fazer? Existe um princípio aí de que quando a gente vai inserir um parafuso roscado, a gente tem que roscar no mínimo, o sugerido é no mínimo 2 vezes o diâmetro do parafuso. Então no caso de um parafuso M8, eu tenho que roscar no mínimo 16 milímetros. No caso de um parafuso M10, no mínimo 20 milímetros e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a profundidade de rosca no mínimo 16, ele já sugeriu ali, mas eu posso até aumentar isso daqui, para deixar uma folga mesmo. Eu posso dizer que eu quero, por exemplo, mais 5 milímetros de rosca, para ficar bem folgado mesmo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero 21 milímetros de rosca. Para isso, eu tenho que aumentar a profundidade do furo também. Vou colocar mais 5 milímetros também, eu quero 26 de rosca. Tá? Essa questão dos 5 milímetros é totalmente aleatório. É uma distância a mais, apenas para dar ali uma folga, para as coisas não ficarem tão justas ali, né? Quando você está roscando um parafuso, por exemplo, ele não chegar no fim da rosca sem dar o devido aperto, esse tipo de coisa. Então eu vou deixar aqui 21 de rosca, 21 de furação. Pronto. O posicionamento já está definido, então eu nem preciso vir aqui em esboço, porque já está definido. Então, de qualquer forma, eu posso simplesmente concluir tudo aqui. Pronto. Veja, ele fez o furo com a rosca ali. Agora é importante que se diga o seguinte, essa rosca é só visual, tá? Parece que você está enxergando os filetes da rosca ali, mas o que você está vendo ali é uma imagem, uma textura que ele aplica no furo. O software faz isso só para a gente enxergar melhor, mas isso não está modelado em 3D. Se eu colocar um corte aqui, ó, visualizar, meia vista em corte aqui, colocar em um plano aqui, por exemplo, plano XY de novo. Ok. Olha lá. Parece que os filetes de rosca estão ali, mas não estão. Quando eu aproximo, ó, eu vejo que está tudo uma linha reta, tá? Não tem filete de rosca ali, é só visual.
Então isso é uma forma bem convencional e bem suficiente de se trabalhar, tá? Vou sair aqui do corte. Quando nós formos fazer o detalhamento, ele vai entender que isso daqui é uma rosca, ele vai colocar automaticamente a cota lá, rosca M8, por exemplo, tá? Então isso aqui é suficiente. Em casos de roscas muito especiais, como a que a gente vai fazer a rosca externa aqui no eixo, numa das próximas aulas, eu vou te mostrar como que a gente pode realmente fazer em 3D aqui os filetes da rosca. Só para você saber que tem como fazer também, tá? Esse é o mais convencional, é algo mais leve aqui para a gente trabalhar com o projeto, mais rápido. Mas eu vou te mostrar que dá para a gente fazer a rosca em 3D aqui também. Bom, por hora isso é suficiente, eu vou salvar. Posso fechar agora aqui o arquivo. Tá ali, tá feita ali a rosca. O que eu tenho que fazer agora é inserir um parafuso e colocar aqui uma arruela também. Eu vou desenhar a arruela, mas o parafuso nós não vamos desenhar. O parafuso a gente vai inserir da biblioteca do Inventor, tá? Do centro de conteúdo que ele chama. Vamos fazer as duas coisas. Poderíamos inserir a arruela aqui também, mas eu quero fazer uma arruela usinada, mais robusta. Então eu vou desenhar isso aqui agora, tá? Vou fazer isso aqui rapidamente. Vou lá no ambiente de montagem, na aba montagem, criar, poderia fazer fora e inserir, mas dessa vez eu vou fazer assim, criar. Criar o quê? Uma peça chamada arruela, padrão IPT, na pasta morsa de mesa, tudo certo, ok? Ele já está querendo ali uma face para eu desenhar essa arruela. Eu não vou pegar a face aqui de objeto nenhum, não quero referência externa, eu vou pegar uma face aqui na origem, vou pegar aqui o XZ, porque ele já está na posição mais apropriada ali, ou melhor, YZ, desculpa, YZ. Pronto, vou desenhar ali a arruela. Posso fazer um esboço agora no plano YZ também. Nesse caso aqui, acho que é o XY, olha lá, XY. Pronto. Também não importa, porque se você desenhar em outra posição, basta girar. Lembra lá da tecla G, onde você gira o componente na montagem? Simples assim, tá? Vou colocar aqui 2 diâmetros. Diâmetro do parafuso, a passagem do parafuso diâmetro de 8, M8 que nós escolhemos. Então eu vou colocar aqui 8,5, passagem do parafuso. E aqui fora eu vou colocar um diâmetro grande, vou colocar diâmetro de 24, tá? Pronto, posso sair daqui. Agora eu vou extrudar essa área, que é a área da arruela, uma distância de 2 milímetros, tá? Pronto, fiz ali uma arruela de 2 milímetros. Vou retornar aqui. Veja que a arruela ela está numa posição totalmente errada, mas basta eu arrastar aqui, colocar lá na posição e acrescentar algumas restrições, tá? Apertando C, eu vou dizer que eu quero concentricidade desse centro com o centro do eixo, e já foi para lá, aplica. E eu vou dizer que eu quero que essa face encoste aqui nessa face. Aplica. Pronto, a arruela está travada ali, ela está girando apenas, isso não é problema para nós. Lembrando que aqui também vai existir uma folga, tá? Entre a arruela e o mancal, se eu fizer esse aperto aqui, esse eixo não vai girar, concorda? A gente vai colocar o parafuso aqui, imagina o parafuso apertando aqui, o mancal vai ficar travado. Então aqui vai existir uma folga, para que ele possa girar livremente, mesmo apertando o parafuso. Essa folga também é pequena, coisa de 1/10. Então isso a gente também vai colocar lá no detalhamento 2D, tá bom? Porque é uma folga muito pequena de enxergar aqui. Vamos lá, vamos inserir agora o parafuso. Vou salvar toda essa montagem primeiro. Olha lá, aqui ele está dizendo que outros arquivos precisam ser salvos além da montagem, no caso é a arruela que a gente acabou de criar. Eu vou dizer aqui sim, pode salvar os seus dependentes, sim, para todos, ok. Ele vai salvar todo mundo, os componentes e a montagem. Bom, vamos lá então. Lembra que eu te ensinei a tecla P para você inserir um componente já existente, já desenhado. Agora eu quero te mostrar como inserir não um componente existente desenhado, mas um componente do centro de conteúdo, que é nada mais nada menos que a biblioteca do Inventor. Para isso você tem que ter instalado a biblioteca, tá? Lá no início, quando você fez a instalação do software, ele tem que ter carregado a biblioteca, você tem que ter instalado isso também. É meio que padrão, se você não mexeu, você vai ter a biblioteca aí. Ele abre aqui, eu não vou passar tudo isso aqui com vocês, pessoal, mas tem muita coisa aqui, tá? Tem muita coisa, veja, cabos, parafusos, porcas, tubos, pinos, tem muita coisa aqui. Eu não utilizo tudo isso, eu utilizo mais aqui
porque como o nosso foco aqui é fazer algo que possa ser utilizado lá nos meus cursos fechados também de projetos de ferramentas, projetos de estampos, o que a gente mais utiliza é parafuso, às vezes porcas e às vezes arruelas. Parafusos é o que eu mais utilizo, tá? Então vamos lá. Eu clico aqui, vou fazer aqui com você. Provavelmente vai vir assim para você, você vem aqui em parafusos, vamos abrir aqui, parafusos de novo. E aqui a gente vai escolher esse aqui, ó, cabeça de soquete. Basta clicar nele já, tá? Ele vai abrir todas as opções aqui. Tem várias normas de parafusos que ele chama aqui de cabeça de soquete. Vamos escolher o mais convencional aqui para corte, dobre e repuxo, embora estejamos fazendo uma morsa. É o parafuso que a gente mais utiliza, que é o DIN 912, tá? É a norma DIN 912, é um parafuso Allen, né? Cabeça sextavada. Vamos procurar ele aqui. É esse aqui, ó. Aqui ele traz uma informação de que essa norma foi substituída, mas é esse aqui mesmo, tá? DIN 912, é essa norma aqui. Podemos dar um OK agora. Olha o que ele trouxe aqui, amarrado na ponta do mouse. As dimensões ainda não estão definidas, mas ele já entendeu que é um parafuso DIN 912. Então eu clico em qualquer lugar da tela, espero um pouquinho, porque ele ainda vai abrir essa janela aqui automaticamente. Agora sim eu vou escolher as dimensões. Eu quero um parafuso M8, isso eu já escolhi quando eu fiz essa furação. E agora ele me dá aqui os comprimentos dos parafusos. Nesse caso, a gente vai escolher um parafuso curto aqui, por exemplo, de 16 milímetros pode ser, tá? Lembrando que eu tenho uma arruela de 2 milímetros de espessura, então a rosca mesmo só vai entrar ali 14, então é bom a gente escolher o maior. Vamos escolher esse de 20. 20 tirando 2 milímetros de espessura de arruela vai ficar 18 para o parafuso. Lembra que o ideal é que seja no mínimo 2 vezes o diâmetro? Então é no mínimo 16, no caso a gente vai ficar com 18. Aplica, clica de novo, tá lá o parafuso. Se eu quiser colocar vários parafusos, basta ir clicando na tela. Não é o caso, vou apertar ESC. Ele abre de novo a janela e basta a gente clicar em cancelar, tá? Bom, agora sim, eu tenho um monte de parafusos aqui, eu não preciso disso. Posso clicar em um por um e ir apertando Delete, vou deletando esses parafusos. Veja que eles foram inseridos aqui, ó. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Eles estão aqui, ó, tá? Na montagem. Posso vir deletando aqui, ficar só com um. Eu só quero um mesmo. Agora eu vou posicionar esse parafuso ali. Vou apertar G, clica no parafuso, vou colocar ele visualmente na posição certa. Olha lá, pronto. Posso apertar ESC. Agora eu aperto C para colocar as restrições desse parafuso. Então, desse centro para esse centro, ok, aplica. Vou cancelar aqui, porque parece que já está resolvido, mas não está. Ele ainda está solto nesse sentido aqui, ó, tá? Essa rosca aqui também é só visual, tá, pessoal? Veja que é liso aqui, ó. É só visual. Agora eu vou dizer que eu quero essa face aqui com essa face aqui. Pronto, aplica, cancela aqui. O parafuso ainda vai girar ali, tá? Ó, se você se incomodar, isso não é problema para nós. Se você se incomodar muito com isso, você pode vir aqui, botão direito no parafuso, fixado. Ele vai ficar travado ali, não vai mais se mexer. Eu acho que não tem essa necessidade, vou deixar assim mesmo. Tá? Tá lá colocado ali o parafuso. Se você quiser ver isso aqui numa vista de corte, vamos ver como é que fica. Vou jogar lá no meio, menos 55, né? Ah, veja que a medida ele puxa de onde eu cliquei. Aqui não seria 55, aqui seria 70 dividido por 2, 35, né? Então é menos 35, pronto. Olha lá como ficou o parafuso inserido no alojamento ali. É sempre bom que fique assim, se você não está acostumado com isso, tá? Sobre um pouco de rosca em relação ao parafuso e sobre um pouco de furo em relação à rosca. Esse é o padrãozinho que a gente deve manter, tá? Aqui mostra o parafuso interferindo no furo, mas lembre-se que aqui a gente tem os filetes de rosca, então isso aqui está correto. É dessa forma mesmo que é para ficar, tá? Ok, vou sair aqui. E é isso. Nós ainda vamos voltar a falar de fixações, tá? De furações como essas aqui. Veja que esses componentes ainda estão soltos, o mancal, a mandíbula fixa. Na prática, eles não estariam travados aqui, concorda? A gente ainda tem que colocar os parafusos ali. Mas isso é assunto para as próximas aulas, tá bom? Gostou desse vídeo? Gostou dessa aula? Deixe seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal. E o mais importante, se você chegou nessa aula aqui e de repente está meio perdido, pegue esse curso desde o início, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo
tem o link para você acessar a playlist completa do curso, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.